Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 7 do livro Esse Cristão Incrível de Tozer. O capítulo 7 tem por título O Livre-Arbítrio. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista em Araruama. O capítulo inicia-se assim: É inerente à natureza humana que a sua vontade tem que ser livre, feito à imagem de Deus, que é completamente livre, o homem deve gozar certa medida de liberdade. Então, o livre-arbítrio, ele se reporta, né, à liberdade que o homem tem de fazer escolhas. E Tozer, ele inicia esse capítulo dizendo que essa liberdade é inerente ao homem porque ele foi feito à imagem de Deus. E nós vemos em Gênesis 1, versículos 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, se Deus ele é totalmente livre, soberanamente livre, ele compartilhou conosco uma partícula dessa liberdade, que nós então intitulamos como livre-arbítrio. E Deus respeita esta liberdade. Outrora Deus viu tudo o que tinha feito e eis que era muito bom. Então, se Deus fez o homem com livre-arbítrio, com a liberdade de escolha, é porque ele nos fez dessa forma que aprove a ele ser dessa forma. E ele viu que era bom. E nós vemos em Gênesis 1:31 dizendo: E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. O livre-arbítrio, a liberdade que Deus conferiu ao homem é algo que no coração de Deus também foi considerado muito bom. Tão alta consideração Deus tem pela obra das suas mãos que por nenhum motivo lhe fará violência. Para Deus, passar por cima da liberdade do homem é forçá-lo a agir contrariamente à sua vontade. Seria escarnecer da imagem de Deus no homem. Deus jamais fará isso. Marcos 8:34 nos dá um exemplo muito interessante sobre isso. Então, ele chamou a multidão e disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus é o maior exemplo de que Deus respeita a nossa liberdade. Jesus disse àquelas pessoas e aos seus discípulos: se alguém quiser, ou melhor, não é? Se alguém quisesse acompanhá-lo, que negasse a si mesmo, tomasse a sua cruz e o seguisse, que não era obrigatório, que não era algo que era imposto. E hoje também nós temos o mesmo convite de Jesus. Se nós quisermos acompanhá-lo, ele está disponível para nos receber como discípulos, como pessoas que querem aprender com ele e servi-lo. E o autor continua: Deus dará 9 passos em direção a nós, porém não dará o 10º. Ele nos inclinará ao arrependimento, mas não poderá arrepender-se por nós. Deuteronômio 30:19 diz assim: Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Olha o livre-arbítrio, olha a liberdade que o homem tem de escolha. Deus falou ao povo de Israel que colocaria diante deles a vida e a morte, a bênção e a maldição, e eles é que teriam que escolher, mas Deus os aconselhou: escolham a vida para que vivam vocês e seus filhos. Da mesma forma, Deus faz conosco hoje. E 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos, não somos obrigados a confessar, mas se nós confessarmos,
Ele é fiel e justo para nos perdoar. E não ao contrário, ele vai nos perdoar obrigando-nos a confessar. Não, se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar. E Colossenses 2,9 diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, vemos nesses textos que tanto Deus deu ao homem o livre-arbítrio de escolher entre a vida e a morte, como Jesus, que aqui Paulo diz, pois em Cristo habita corporalmente, Jesus, que foi o homem, né, que a sua natureza era divina, é divina. Jesus, homem, Deus, também com a mesma disposição de respeitar o livre-arbítrio e a liberdade que Deus nos deu ao nos criar. E Tozer continua: Deus pode ficar à espera do homem que pecou, pode sustar o julgamento, pode exercer paciente tolerância, a ponto de parecer relaxado em sua administração judicial, mas não pode forçar o homem a arrepender-se. Fazê-lo seria violar a liberdade do homem e esvaziar o dom que originalmente Deus lhe outorgara. Então Deus, ele é longânimo, e talvez essa longanimidade pode dar a impressão a alguns de que Deus está sendo displicente na sua administração judicial, mas muito pelo contrário, ele está sendo paciente para que nós venhamos exercendo o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, nos arrependermos dos nossos pecados. E nós vamos ver alguns exemplos em Gênesis 15, 12 a 16, diz assim: ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então, vemos nesse exemplo de Abraão que Deus havia lhe prometido, não é? Prosperidade, bênçãos e o retorno após o cativeiro para a terra prometida. Mas Deus disse para ele que ele ainda não cumpriria isso, porque a maldade dos amorreus ainda não tinha atingido a medida completa. A paciência de Deus ainda estava operando ali em relação ao juízo de Deus para com os amorreus. Então Deus, ele não tarda, ele faz as coisas no momento certo e ele dá ao homem essa liberdade de escolher permanecer ou não no erro. E Jonas também é um grande exemplo disso. Jonas 1, 1 e 2, capítulo 3, 1 e 2 e capítulo 4, versículo 11. Dizem assim esses textos: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. No capítulo 3, Deus continua: a palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a vocês. Contudo, aí o capítulo 4, versículo 11. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Olha que interessante. Deus mandou Jonas 2 vezes à cidade de Nínive levar a mensagem. Na verdade, Deus mandou Jonas ir uma vez e levar a mensagem à cidade de Nínive. Sabemos que Jonas ficou com medo, apreensivo, não obedeceu no primeiro momento a Deus, e Deus então, com paciência, tanto com Jonas quanto com a cidade de Nínive,
mandou pela segunda vez a mesma mensagem para que eles se arrependessem, e nós conhecemos a história. Jonas ficou entristecido porque Deus não destruiu a cidade, e nesse versículo 11 do capítulo 4, Deus diz para Jonas que aquelas pessoas, os cidadãos de Nínive, não tinham discernimento entre a mão esquerda e a mão direita. Então, nessa situação, Deus teve misericórdia deles. Eles tiveram livre-arbítrio para arrependerem-se dos seus pecados, e assim eles o fizeram. Eles se arrependeram. Se nós lermos, né, lá o livro de Jonas, nós vamos ver que os habitantes da cidade de Nínive, eles se arrependeram, e Deus olhou com amor, com misericórdia para aquela escolha de arrependimento, e foi então benigno para com a cidade de Nínive, não lançando aí justamente o juízo sobre aquela cidade, que era uma cidade pecadora. E o 12, ele fala ainda sobre o que é, né, o pecado, entre a escolha de pecar ou não pecar. Pecado é a prática voluntária de um ato que se sabe contrário à vontade de Deus, onde não há conhecimento moral, onde não há a escolha voluntária. O pecado não é pecaminoso. Não pode ser, pois o pecado é a transgressão da lei, e transgressão tem que ser voluntária. Romanos 3:20 diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, Paulo fala aos nossos irmãos na igreja de Roma que ninguém vai conseguir ser declarado justo diante de Deus pela lei, somente pela graça de Jesus. Mas a lei nos mostra que nós somos pecadores. E esse esclarecimento é que nos dá condição de escolhermos se nós queremos continuar no pecado ou não. E Tozer, ele nos dá dois exemplos dessas escolhas. Lúcifer se tornou Satanás quando fez a sua escolha fatídica. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:14. Esse texto de Isaías, ele está falando diretamente acerca do rei da Babilônia. Mas a teologia, né, os teólogos, eles entendem que esse texto se reporta exatamente a soberba que nasceu no coração de Lúcifer, e que nesse momento ele quis ser igual a Deus, ele escolheu fazer a coisa errada. Inversamente, Cristo revelou a sua santidade quando bradou em sua agonia: não se faça a minha vontade, sim a tua. Lucas 22:42. Vê-se aí uma escolha deliberada, feita com pleno conhecimento das consequências. Jesus escolheu fazer a vontade de Deus, mesmo sabendo que ele seria morto, para que ele conseguisse então realizar a vontade de Deus, que era salvar a toda a humanidade. E Tozer, ele continua: viu-se ali também em evidente contraste a enorme diferença entre Cristo e Satanás. E essa diferença separa o santo do pecador e o céu do inferno. É justamente o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, é que mostra a separação entre o santo e o pecador, e aquele que quer, né, ir para o céu, e aquele que deseja ir para o inferno. É até estranho dizer que alguém deseja ir para o inferno, mas aquele que escolhe pecar, que escolhe errar, que escolhe desobedecer a Deus, ele está escolhendo sim ir para o inferno. Mas alguém pode perguntar: quando oramos, não se faça a minha vontade, sim a tua, não estamos esvaziando a nossa vontade e nos recusando a exercer o próprio poder de escolha que faz parte da imagem de Deus em nós? A resposta a essa pergunta é um rotundo não. Nenhum ato que seja praticado voluntariamente constitui uma abrogação do livre-arbítrio. Se alguém escolhe a vontade de Deus, não está negando, mas sim exercendo o seu direito de escolha. O que ele está fazendo é admitir
que não é suficientemente bom para desejar a suprema escolha, nem suficientemente sábio para fazê-la, e por esta razão está pedindo ao outro, com O maiúsculo, sábio e bom, que faça a sua escolha por ele. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de esperar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na verdade, quando nós dizemos faça a tua vontade, assim na terra como no céu, como nós aprendemos na oração modelo que Jesus ensinou aos seus discípulos, quando dizemos isso, faça a tua vontade, assim na terra como no céu, nós não estamos abrindo mão da nossa liberdade, mas nós estamos dizendo a Deus que nós temos a plena consciência de que somos limitados, pequenos e que não temos condição nenhuma de fazer as melhores escolhas. Quando nós oramos e dizemos ao Senhor, faça a tua vontade em nome de Jesus, nós estamos dizendo a Deus que nós somos totalmente dependentes da sua soberana vontade. E o autor bíblico, Paulo, ele diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E ao condicionarmos os nossos pedidos, a nossa oração à vontade de Deus, nós estamos dizendo para ele, somos dependentes, submissos e sabemos que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. E o autor continua. O segredo do santo viver não está na destruição da vontade, mas em fazê-la submergir na vontade de Deus. Gálatas 5, 13, 19 a 25 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, Paulo fala aos nossos irmãos em Gálatas que eles possuíam a liberdade que nós temos em Deus, porque fomos criados por Deus com livre arbítrio. Mas Paulo ele diz que nós não devemos usar essa liberdade para nos entregarmos à libertinagem. E ele fala sobre as obras da carne, que nós se optarmos por pecar, viveremos nessas obras. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E ele adverte, né, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Lembra que eu falei que aquele que opta por viver no pecado, ele está optando por viver no inferno? Pois é, mas a gente vê então Paulo dizendo que aquele que opta por fazer a vontade de Deus, que escolhe fazer a vontade de Deus, ele tem na sua vida o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Lembra lá que em Romanos 3:20 diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na lei, a obediência, pois mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, a lei, ela será imposta, o julgamento será imposto, a sentença será imposta nas pessoas que escolhem fazer o erro, que escolhem viver no pecado, que escolhem, né, participar e praticar as obras da carne, mas aquele que escolhe fazer a vontade de Deus, que escolhe desenvolver dentro do seu coração através da ação do Espírito Santo, o fruto do Espírito, ele não está mais submetido à lei. E Paulo continua: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Pelo Espírito de Deus, nós temos condição de fazer as melhores escolhas. E Tozer encerra: o verdadeiro santo é alguém que reconhece que possui o dom da liberdade oriundo de Deus. Ele sabe que jamais será espancado para obedecer, nem adulado como uma criança enjoada para fazer a vontade de Deus. Sabe
que estes métodos são indignos de Deus e da sua própria alma. Sabe que é livre para fazer a escolha que quiser e com esse conhecimento escolhe para sempre a bendita vontade de Deus. Então, nós que somos servos do Senhor, nós sabemos que não seremos espancados e nem adulados para fazer a vontade do Senhor. Deus não vai nos prometer um mar de rosas se nós formos obedientes. Deus não vai nos espancar se nós formos desobedientes. Mas nós, pelo Espírito Santo, sabemos que nós podemos utilizar o livre-arbítrio e devemos utilizar o livre-arbítrio para fazer a vontade de Deus, para agradar o coração de Deus. Não porque somos obrigados a isso, mas porque nós o amamos e queremos adorá-lo e engrandecê-lo com as nossas atitudes. E para encerrar, nós vamos fazer a oração que Maria fez ao ser comunicada pelo anjo que ela seria mãe de Jesus. Numa situação bastante delicada, Maria disse para o Senhor, Lucas 1,38, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que essa seja a nossa escolha, nos colocarmos diante de Deus e dizermos para o Senhor, nós somos os teus servos, que nós possamos fazer a melhor escolha, fazer a tua vontade. E se você ainda não reconheceu a Jesus como Salvador, que você possa fazer hoje a melhor escolha, exercer o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha e escolha Deus, escolha Jesus, diga não para o pecado, diga não para o inimigo, receba a liberdade que há em Cristo Jesus. Somente aquele que é livre em Jesus pode dizer não para o pecado. A liberdade que o mundo oferece, entre aspas, é uma liberdade de aprisionamento ao pecado. Aquele que não serve a Jesus, ele não tem condições espirituais de dizer não para o pecado. Mas aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele tem autoridade espiritual para dizer não para o pecado e dizer que se cumpra na minha vida a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a utilizar o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, com consciência, com racionalidade e principalmente com espiritualidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.